Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar a história de um dos maiores cristãos que viveu em nossa época. Eu estou falando de Billy Graham. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, dê um like no vídeo para que a plataforma entenda que você tem interesse no nosso conteúdo e para que também não perca nenhum dos nossos novos vídeos. Combinado? Então, vamos para o vídeo. William Franklin Graham Jr. nasceu em uma fazenda leiteira em Charlotte, Carolina do Norte, em 7 de novembro de 1918. Para quem não sabe, Carolina do Norte fica nos Estados Unidos da América. Os pais eram cristãos e a família ia regularmente a uma igreja presbiteriana reformada. Seu hobby favorito quando criança era ler por horas a fio sobre uma ampla variedade de assuntos. Ele adorava aprender e tinha um vasto conhecimento geral. Nessa época, Billy Graham preferia o beisebol à igreja. Inclusive, o sonho dele, segundo eu li em alguns sites, era de ser um grande jogador de beisebol. E ele tinha um jogador chamado Babe Ruth como seu grande ídolo naquela época. Ele dizia que preferia muito mais assistir a uma partida de beisebol do que ir à igreja. Aos 16 anos, Billy Graham participou de uma reunião de avivamento de um pregador chamado Mordecai Ham. Era um pregador viajante que fazia cruzadas evangelísticas. Então, nesse dia, Billy Graham entregou sua vida a Jesus e se converteu. Sobre isso, mais tarde, ele disse: "Eu me opus ao evangelismo, mas finalmente fui persuadido por um amigo para ir a uma reunião, e o Espírito de Deus começou a falar comigo quando voltei noite após noite. Uma noite, quando o convite foi dado para aceitar Jesus, eu simplesmente disse: Senhor, eu vou. Eu sabia que eu estava indo em uma nova direção. Após terminar o ensino médio na escola Sharon, aos 18 anos, foi estudar na faculdade Bob Jones, em Cleveland, no Tennessee. Contudo, não se adaptou e em janeiro de 1937 foi para o Instituto Bíblico da Flórida. Em 1939, ele foi ordenado pastor pela Igreja Batista Peniel em Palatka, Flórida. Em 1943, se formou como teólogo na faculdade de Wheaton College, no estado de Illinois. Durante o tempo em que esteve na faculdade de Wheaton, Billy Graham afirmou que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. No mesmo ano que ele se formou, ele se casou com a Ruth McQueen Bell, que depois passou a se chamar Ruth Graham. A Ruth era filha de missionários americanos presbiterianos em missão pela China. O pai dela, Nelson Bell, era cirurgião geral e destacado membro na história da antiga Presbyteriana Church in the United States. Poucas pessoas tiveram mais influência em Billy Graham do que o Dr. Bell. O casal teve 5 filhos, 19 netos e 28 bisnetos. Billy Graham pastoreou a Igreja da Vila de Western Springs, que agora é a Igreja Batista, em Western Springs, Illinois, antes de ingressar na Youth for Christ, uma organização fundada para o Ministério de Jovens e Militares durante a Segunda Guerra Mundial. Pregou nos Estados Unidos e na Europa, na era pós-guerra imediato, emergindo como um jovem pregador evangelista em ascensão. Billy Graham liderou avivamentos em tendas, conhecidos como cruzadas, em todos os Estados Unidos e Europa. O primeiro Billy Graham Crusade, realizado em Michigan no ano de 1947, teve a participação de 6.000 pessoas. Ele nomeou esses eventos de cruzadas devido às forças cristãs medievais que conquistaram Jerusalém e teve apelo em massa, principalmente porque ele se atentou a comunicar com uma linguagem simples. Essas cruzadas rapidamente lotavam as tendas e geralmente se estendiam por semanas, com mais e mais pessoas chegando a cada dia. Os sermões de Billy Graham nas cruzadas então passaram a ser transmitidos pelo rádio e televisão, possibilitando assim que alcançassem as pessoas em suas casas. Dessa forma espalhava sua mensagem
mais longe do que qualquer uma de suas cruzadas poderia espalhar. Billy Graham era muito respeitado, admirado e convocado por muitas pessoas poderosas no mundo inteiro. Mesmo assim, ele se referia a si mesmo sempre como apenas um simples garoto de fazenda. Inclusive, ele resistiu fortemente à ideia de colocar o seu nome na sua organização, mas depois ele acabou sendo convencido. Segundo ele, existia Billy Graham demais. Então ele não queria que colocassem o nome dele, porque o intuito dele sempre foi realmente engrandecer o nome de Deus e que o nome dele não aparecesse tanto. Certa vez ele disse: "Estou contando total e completamente com o Senhor Jesus Cristo, e não com Billy Graham. Não vou para o céu porque li a Bíblia, nem porque preguei para muitas pessoas. Vou para o céu por causa do que Cristo fez." E além de toda a importância religiosa, Billy Graham também teve um papel importante na política. Billy Graham viveu os sermões que ele sempre pregava. Ele foi um líder que sempre defendeu aquilo em que acreditava, mesmo se ele não fosse aprovado por todos ou se ele sofresse algum tipo de perseguições por isso. Durante o movimento pelos direitos civis que abalou os Estados Unidos e fez com que as minorias tivessem acesso à sua liberdade, Billy Graham repudiou a segregação racial e trabalhou com o Dr. Martin Luther King Jr., pregando em grandes avivamentos na cidade de Nova York. Billy Graham teve um relacionamento, na verdade, de amizade com Martin Luther King e foi duro em sua posição contra o racismo. Ele disse a respeito disso: "O racismo é um pecado precisamente porque nos impede de obedecer ao mandamento de Deus para amar o próximo, e porque tem suas raízes no orgulho e na arrogância. Os cristãos que abrigam o racismo em suas atitudes ou ações não estão seguindo seu Senhor neste momento, pois Cristo veio para trazer reconciliação, reconciliação entre nós e Deus e reconciliação uns com os outros. Ele veio a aceitar-nos como somos, quem quer que seja, de toda tribo e língua e povo e nação." Apocalipse 5 e 9. Billy Graham também foi conselheiro de presidentes tanto democratas quanto republicanos, como John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan e Bill Clinton. O evangelista também tinha uma relação muito próxima com a rainha Elizabeth II da Inglaterra. Inclusive, existe uma série na Netflix que retrata um desses encontros após a soberana assistir uma das suas pregações na televisão. Billy Graham ganhou diversos prêmios, incluindo o prêmio Templeton em 1982 por sua contribuição e ajuda mútua ao entendimento interreligioso, e o Ronald Reagan Freedom Award por sua contribuição para o avanço da liberdade no mundo em 2000. Em 1989, gente, ele foi o primeiro pastor a receber uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Entretanto, mesmo tendo recebido essa honraria considerada muito grande pelo mundo secular, ele deu toda a glória e toda a honra ao nome de Deus, e ele não quis se gloriar nisso. A respeito disso, ele disse: "Meu principal desejo hoje em ter meu nome inscrito na Calçada da Fama é que Deus receba a glória. Espero que algum dia alguém venha e diga: quem é Billy Graham? O que ele representou? Talvez uma criança pergunte a seus pais ou avós, e eles lhe dirão que ele não era uma celebridade nem uma estrela, mas um simples pregador do Evangelho." Billy Graham também visitou o Brasil por pelo menos 4 vezes. A primeira foi em 1960, no Rio de Janeiro, no 14º Congresso da Aliança Batista Mundial. O evento foi realizado no Maracanãzinho. Outras fontes afirmam ser no Maracanã. Reuniu milhares de crentes para ouvir o maior pregador evangélico dos tempos modernos. Para ouvir o sermão Cristo Crucificado, divulgou o jornal O Globo na época. 2 anos depois, em setembro de 1962, o reverendo norte-americano realizou na cidade de São Paulo sua primeira cruzada, lotando o estádio do Pacaembu. Ele retornaria novamente nos anos de 1974 e 1979. Em todas essas vezes, os estádios, os locais onde ele realizava as cruzadas sempre lotavam, porque tinham muitas pessoas que queriam ver de perto a pregação da palavra de Deus por esse grande homem.
Em 14 de junho de 2007, Ruth Graham faleceu na residência do casal, na Carolina do Norte, aos 87 anos de idade. Sobre ela, Billy Graham disse: espiritualmente falando, minha esposa foi uma grande influência em meu ministério. Ruth era minha parceira na vida e fomos chamados por Deus como uma equipe, disse ele pouco depois da morte da esposa. Ninguém mais poderia suportar a carga que ela carregava. Ela era uma parte vital e integral do nosso ministério, e meu trabalho ao longo dos anos teria sido impossível sem o seu encorajamento e apoio. Estou tão agradecido ao Senhor que Ele tenha me dado Ruth, e especialmente durante estes últimos anos que passamos juntos morando nas montanhas. Nós reavivamos o romance da nossa juventude e meu amor por ela continuou a crescer a cada dia. Ai, que lindo, gente! Eu sentirei terrivelmente falta, mas estou ainda mais ansioso pelo dia em que eu possa me juntar a ela nos céus. Eles ficaram casados por 54 anos. Billy Graham já planejava sua saída da vida pública devido a problemas de saúde. Ele lutava contra o mal de Parkinson, além de ter também fraturas no quadril e na pelvis. Ele lutava também contra um câncer de próstata e ele tinha feito um implante cerebral, acredito que seja devido ao mal de Parkinson, porque existe uma cirurgia que é feita para minimizar os efeitos do Parkinson e é um chip cerebral que é implantado. Então ele já sofria muito com todos esses problemas de saúde e já estava com a intenção de se aposentar. Inclusive ele foi hospitalizado em 2011, 2012 e 2013, em razão desses problemas de saúde que ele vinha sofrendo. Quando ele se aposentou dessa vida pública que ele levava, os filhos Franklin Graham e Anne Graham Lotz, eles passaram a cuidar dos negócios da família. Entretanto, Billy Graham continuou pregando. Ele se aposentou apenas da vida pública, mas as pregações continuaram. Inclusive, ele continuou fazendo as cruzadas até os 80 anos de idade. Mas a partir daí, a saúde dele ficou ainda mais debilitada. Então ele teve que parar com as cruzadas e se retirou para sua residência na Carolina do Norte para descansar. Ao final de seu ministério, Billy Graham havia falado para mais de 215 milhões de pessoas vivo em mais de 185 países. Esse foi um recorde que ninguém quebrou. Isso, foi mais do que qualquer outra pessoa na história já conseguiu realizar. Billy Graham faleceu em sua casa, em sua fazenda na Carolina do Norte, no dia 21 de fevereiro de 2018. Ele tinha 99 anos. A notícia de sua morte foi dada por Jeremy Blum, que era o porta-voz da Associação Evangelística Billy Graham. O pregador havia muito tempo já vinha sofrendo dessas enfermidades que nós já citamos anteriormente, e ele completaria 100 anos em novembro desse mesmo ano. Gente, na ocasião da morte do Billy Graham, foi anunciado que o corpo dele seria velado e honrado no Capitólio, a rotunda do Capitólio nos Estados Unidos. Essa deferência geralmente é prestada só a presidentes, militares, políticos, e a última vez tinha sido oferecida ao senador americano Daniel Inouye, em 2012. Entre os presentes está o então atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Mike Pence, que era o vice-presidente, com suas respectivas esposas. Eles não fizeram discursos durante a cerimônia, mas depois eles se encontraram com a família e prestaram as condolências. O pastor Franklin Graham, que agora é presidente da Associação Evangelística Billy Graham, fez o principal discurso fúnebre, focando na mensagem do Evangelho, e incentivou as pessoas a se voltarem para Cristo. A mensagem dele foi televisionada para todo o país. Inclusive, esse era o desejo de Billy Graham. Antes de falecer, Billy Graham havia feito tipo uma programação para quando ele falecesse. Então ele disse que o seu funeral teria que ser a última grande cruzada de sua vida. Para isso ele pediu que fosse pregada uma mensagem de salvação e que evangelizassem pessoas em seu funeral. Sua filha, Anne Graham, disse: "Eu acredito, no ponto de vista do céu, que a morte de meu pai é tão significativa quanto sua vida. E sua vida foi muito significativa, mas acho que quando ele morreu, foi algo muito estratégico do ponto de vista do céu.
Eu acredito que Deus está dizendo: acorde, igreja, desperte, mundo. E eu encerro, gente, essa linda história de dedicação a Deus, de dedicação total, de uma vida de, de pregações, instruções, uma vida íntegra na presença de Deus, que viveu Billy Graham e sua esposa Ruth. Eu encerro com essa citação dele. Algum dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas mudarei meu endereço. Eu irei à presença de Deus. E por aqui eu encerro essa linda história de Billy Graham, que é uma grande inspiração para todos nós cristãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!